WW de volta. O chefe do grupo Wagner, que mobiliza mercenários na guerra na Ucrânia, ameaça atacar a Rússia. Prédios do governo russo tiveram a segurança reforçada agora à noite após a ameaça. A sede da presidência, o Kremlin, foi isolada em Moscou e tropas foram posicionadas ao redor do prédio. Outros locais também receberam maior proteção, como a Duma, o parlamento russo. A movimentação acontece após o chefe do grupo Wagner acusar o governo russo de matar seus combatentes após invadir um acampamento. E Yevgeny Prigozhin, antes um aliado do Kremlin e muito próximo de Vladimir Putin, tem afirmado que foi enganado pelo Ministério da Defesa da Rússia. Ele prometeu uma retaliação e diz que paramilitares já estão entrando em território russo. A CNN não pôde confirmar essa versão. O governo russo nega ter atacado o grupo Wagner. Lorival Santana, que segue aqui com a gente. Lorival, quão grave é essa situação que a gente está acompanhando agora na Rússia? É muito grave por causa do contexto da guerra com a Ucrânia, né? Quer dizer, no mínimo, uma situação como essa drena as energias das Forças Armadas russas, que agora são obrigadas a esmagar uma insurreição, uma rebelião armada. Ele afirma que foram mortos 2.000 homens do grupo Wagner e que ele tem 25.000 homens sob o comando dele e que eles se deslocaram da região que eles estavam protegendo no território da Ucrânia controlado pela Rússia, o que inclui Bakhmut, e que ele está tomando, que ele está se caminhando para tomar a cidade de Rostov, que é onde fica o comando do Distrito Militar do Sul da Rússia, que é o comando mais importante nessa guerra. Ao sul ali está a Península da Crimeia, né, que é o grande alvo ali da contraofensiva, alvo estratégico, né, da contraofensiva ucraniana e politicamente muito importante. Então, ele diz que vai destruir tudo que aparecer na frente dele e que vai matar quem resistir. Falou em matar milhares de soldados, se necessário, soldados russos. Essa é uma briga que vem crescendo há meses já, né? Ele disputou com as Forças Armadas regulares russas os recursos para essa guerra, né? Ele se lançou a ela, obviamente com a aprovação do Putin, para colocar ali soldados mais motivados. É um grupo mercenário, ele retirou da prisão potencialmente milhares de homens, né, que estavam presos, condenados, para lutar em troca de dinheiro e da liberdade, da absolvição. Ele tem esse poder, quer dizer, ele passava por cima do sistema judiciário russo. No entanto, a situação agora mudou do ponto de vista institucional, porque a FSB, que é o Serviço Secreto Russo, que está sob direto comando do Putin, e a Procuradoria-Geral da República, que também é leal ao regime, estão perseguindo o Prigozhin, né? Há uma ordem de captura contra ele e já falam numa condenação de 12 a 20 anos de prisão pelo crime de rebelião armada. Portanto, e o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, diz que o presidente Putin está sendo informado da situação. Portanto, há aí uma oposição hoje entre o Prigozhin e o Putin, né? E o Prigozhin, ele foi o fornecedor de comida para o Putin, né? É chamado de o chefe de cozinha do Putin. Ele não gosta desse apelido. Ele começou como ladrão na carreira dele, foi 12 anos preso, condenado por roubos, isso quando tinha 20 anos de idade. Depois se tornou vendedor tinha um carrinho de cachorro-quente e daí foi crescendo, passou a ter restaurante, fornecimento, catering, né? Fornecimento de comida, chegou a fornecer comida para o Putin, que é uma função muito estratégica, né? Dada todas as paranoias do Putin com a questão da segurança. Lorival, por todo o cenário que você desenha para a gente, podemos falar numa ameaça ao poder de Vladimir Putin? Eu acho que de forma indireta, se a gente colocar... bom, do ponto de vista geográfico, até agora
um levante muito localizado. É uma região estratégica militarmente hoje, principalmente no contexto da guerra com a Ucrânia. Mas não é no sentido de que pode, de forma militar, derrubar o regime, né? Mas, do ponto de vista incremental, eu acho que é uma fratura muito grande para a situação de guerra da Rússia, porque agora as Forças Armadas precisam se preocupar em esmagar essa insurreição, e enquanto isso os ucranianos vão avançar. Aliás, as Forças Armadas disseram hoje que os ucranianos estão avançando em Bakhmut, né? E eles farão isso onde eles puderem também. 25 mil soldados, não sabemos se isso é verdadeiro, né? Mas é um efetivo bastante considerável, né? Principalmente por causa da motivação. Ali existem militares experientes, né? O Grupo Wagner atua na África, né? E no total estima-se que haja 50 mil mercenários do Grupo Wagner e uma boa parte deles atua na África, contratado por regimes lá que combatem jihadistas, né, no Sahel africano, que é a região entre o Saara e a Savana. A depender do desenrolar dessa rebelião, Lorival, Ucrânia pode sair ganhando? Pode. É isso que me parece ser a consequência mais direta, mais palpável dessa situação. Se essa situação se prolongar, né, e tiver uma consistência e ganhar realmente uma certa tração, né, aí pode ser que as Forças Armadas russas, que já estavam muito desorganizadas e muito inefetivas, ineficazes, sofram mais desorganização ainda. Existe o problema do moral da tropa, né, de entrar no que é ainda que localizada, mas uma guerra civil localizada no sul do país. E aí existe todo o problema político também. Ele está expondo a situação em termos políticos. Agora ele realmente destravou as críticas, dizendo que as Forças Armadas russas enganaram o povo russo, né? Colocaram uma situação da Ucrânia que não era verdadeira. Está dizendo que a Ucrânia está ganhando a guerra. Então, tudo isso tem também um impacto psicossocial sobre a Rússia. Então, veja que eu estou colocando um cenário de forma incremental, né? Não é nada assim direto, eu vou lá derrubar o regime, embora essa seja a ameaça dele. Ele diz que vai marchar até o Kremlin, né? Mas acredito que ele não tenha condições de fazer isso. Ele não tem aviação, por exemplo. Inclusive, ele diz que foi atacado pela aviação russa, né? E que matou 2.000 soldados e tal. Então, amanhã, nos próximos dias, nós teremos mais clareza da situação, mas me parece algo bastante grave, sim. A conferir, então, Lorival Santana, as informações, inclusive, em conexão nesse momento com a CNN Internacional. Lorival Santana trazendo análise aqui para a gente. Lorival, obrigada. Uma boa noite para você. Boa noite.